Querida igreja, receba a paz do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus por esse privilégio de retornarmos a esta casa de oração, onde temos uma história maravilhosa, constituída durante quase 6 anos que aqui tivemos no pastoreio desta igreja. À medida que eu olho aqui, a gente vem à memória cada pessoa, cada vida que o Senhor nos deu a responsabilidade e ao mesmo tempo privilégio de pastorear. Louvamos a Deus pela vida do pastor José, pela vida da pastora Valdete, que nutrimos um carinho, um amor, consideração, apreço, em vê-los produzindo frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Essa igreja é uma igreja frutífera. Nós glorificamos a Deus por isso. Amém? Em rever e conhecer também mais alguns irmãos que são parte integrantes aqui da igreja. Receba o meu abraço no nome de Jesus. Amém? Nós, antes aqui de iniciarmos um resumo, eu vou dar um apanhado geral, amém? Aqui da lição, mas eu quero aqui compartilhar com vocês como tudo isso começou. Eu, desde que me conheço por gente, sou crente e assembleiano. Nascemos num berço evangélico, né? E nossos pais sempre primaram pelo ensino da escola bíblica dominical. Nós, desde criança, todos os domingos, embora morando um pouco longe da igreja, e a maioria dos domingos indo a pé, sempre estávamos presentes na escola dominical. E esse legado a gente procurou levar durante toda a nossa vida, em todas as igrejas que tivemos a alegria e o privilégio de pastorear, sempre primamos pela escola dominical, incentivamos também obreiros a desenvolver seus talentos e colocar em prática o dom que Deus já havia proporcionado. Então, sempre como aluno, sempre como professor, sempre nos dedicando. E, precisamente 2 anos atrás, eu escrevi esse livro, o Antídoto, Alcançando a Cura e Restauração da Alma. Na verdade, esse aqui já é uma 2ª edição do livro. E numa convenção lá do estado de Minas Gerais, eu pedi para o nosso presidente, pastor Walter, para fazer o lançamento deste livro naquela convenção. E ele me abriu as portas para que a gente então pudesse fazer a divulgação deste trabalho. Sempre tive no meu coração o desejo de ser um comentarista da escola bíblica dominical de um trimestre. Mas isso estava no meu coração. Eu nunca compartilhei com ninguém. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Se o que está dentro do teu coração é um propósito que o reino de Deus vai ganhar, é um propósito que o nome do Senhor vai ser glorificado, pode se preparar, porque Deus vai fazer acontecer. Amém? Deus tem os seus caminhos. E na ocasião o bispo Abner estava lá, foi participar dos trabalhos, e eu presenteei ele no período da manhã com o livro. E na parte da tarde, quando retomamos os trabalhos, ele chegou com o livro na mão. E eu fiquei assim, né? Falei, meu Deus, o que vai sair daí, né? E quando ele, então, dirige a palavra ao plenário, sauda todos ali, ele pega o livro e fala, olha, hoje pela manhã eu recebi esse livro de presente do pastor Isaqueu. Pastor Isaqueu, se coloque de pé. E eu me coloquei em pé, meus joelhos me aplaudindo, né? Porque eu falei, Jesus, será que tem alguma coisa aí que, né, não bateu? Né?
e aí ele começou a elogiar o livro, ele começou a dizer que todos que estavam ali tinham que ter um exemplar daquele, e ele começou a transcorrer sobre os capítulos do livro, e aí ele disse: pastor Isaque, eu posso te confiar uma missão? E eu prontamente disse: sim, estou à disposição. Você vai transformar esse livro em um comentário de um trimestre da escola bíblica dominical. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Isto foi há 2 anos atrás. Nós tivemos um período de 90 dias para preparar todas as lições, encaminhar para a editora Betel, e dentro do prazo nós entregamos e ficamos aguardando. Porque, irmãos, tudo que tem a mão de Deus, Ele trabalha com o tempo. É por isso que Deus é eterno. Ele se move não pelo passado, presente e futuro. Ele se move pela eternidade. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então, essa questão de tempo, a gente tem dificuldade de lidar com isso. Mas Deus não. Ele trabalha e Ele se move naquilo que Ele é, e Ele se move na eternidade. Então, nós ficamos aguardando. É bem verdade que a ansiedade vem, mas ficamos aguardando. E 2 anos depois, eu recebo a ligação do bispo, dizendo que neste ano de 2020, iria sair, nesse 4º trimestre, o nosso comentário da revista da Escola Dominical. Veja como Deus trabalha num ano tão difícil para todo ser humano que se move nesta terra. Um ano complicadíssimo. Deus nos dá o privilégio de fechar esse ano falando sobre saúde integral. Princípios bíblicos que Deus estabeleceu para preservação da saúde e de forma integral, corpo, alma e espírito. Eu quero compartilhar aqui 3 testemunhos rapidamente com vocês. O primeiro testemunho de uma irmã do Rio de Janeiro, que me enviou uma mensagem dizendo que ela sofria com uma depressão crônica há mais de 6 anos. E numa manhã da escola dominical, ela foi curada da depressão. Bendito seja o nome do Senhor. Outro caso é de uma irmã lá do Pernambuco, que mandou uma mensagem dizendo que estava propensa a tirar a própria vida. Inclusive ela já tinha comprado a corda e a intenção dela era se enforcar, porque ela viveu um relacionamento muito conturbado com o ex-marido. Ela era espancada, ela era constantemente também, ela sofria abuso por palavras, espancamentos, enfim, a vida dela era um tormento. E ele sempre ameaçava ela. Se ela tomasse a iniciativa de separar dele, ele ameaçava de matá-la. E ela viveu muitos anos nessa situação. Até que, através da família dela, ela teve coragem, o denunciou. E aí a justiça entrou em ação, ela conseguiu se separar. E, no entanto, esse ex-companheiro dela, ele cometeu um suicídio. E ele deixou uma carta escrita que, o conteúdo da carta é bem o perfil desses homens que são violentos, que vivem naquilo que chama aí, né, do feminicídio. Esses homens que têm essas atitudes, às vezes de olhar a mulher até como um objeto, enfim. Ele deixou o conteúdo da carta escrito, que tudo que estava acontecendo e o que levou ele ao suicídio, a culpa era dela. É uma estratégia porque
Normalmente, a mulher, ainda que esteja sendo vítima de violência, eles querem incutir na mente que a culpa é da mulher. Então, ele deixou aquela carta, a família dele, ao ler aquelas palavras, e passou então a culpá-la pela morte dele, culpá-la pelo suicídio dele. E isso levou ela à depressão, isso levou ela a também ser vítima daquele espírito maligno que queria tirar a vida dela. E eu louvo a Deus que nós tivemos a oportunidade de orar por ela. A editora Betel preparou uma irmã lá de Madureira, que é psicóloga, deu acompanhamento a ela, e hoje, para a honra e glória, louvor do nome de Jesus, essa irmã está bem, restaurada. Amém? Deus é maravilhoso, só por isso já valeu a pena. Os propósitos de Deus têm se cumprido. Amém, igreja? Então, como eu disse, o tema deste comentário é sobre a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Nós sabemos que Deus, quando criou o homem, nós falamos isso na lição 1, do porquê da necessidade da restauração na alma. Quando Deus criou o homem, Deus deu a ele a sua imagem, a sua semelhança. Deus constituiu o homem daquilo que ele possuía. Adão foi feito como a coroa da criação. Ele se torna alma vivente, constituído com o DNA de Deus. A mente de Adão era a mesma que a mente de Deus. É tanto que Deus dá o governo para ele. Deus criou vários tipos de peixes, vários tipos de animais, vários tipos de aves. Tudo que Deus fez, vários tipos de árvores, para que ele pudesse ali se alimentar. Tudo que Deus fez, ele não colocou nome em nada. Peixe, animais, aves, tudo que está aí, eu criei. Agora, Adão, é com você. O nome que você colocar, está colocado. Então veja que Deus constitui o homem, e esse passa a viver no plano perfeito, o plano ideal de Deus. E aí, Deus apenas estabelece uma única restrição. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em Gênesis, capítulo 2, quando vai falar da formação do Éden. Quero que você foque aí na leitura comigo, no verso 9, no verso 15 a 17. Vamos lá. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Verso 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não
comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja, é muito interessante quando nós lemos esse texto, onde faz menção desta árvore. Diga comigo, árvore da vida. Ela é tão importante que a Bíblia se inicia falando dela antes da queda, e a Bíblia encerra falando dela em Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Vamos ler? A visão e a revelação que Deus deu a João na ilha de Patmos. Versículo 2, o último capítulo de Apocalipse, vai encerrar o cânon sagrado, e aí o verso 2. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Agora eu quero chamar a tua atenção para o final do versículo. E as folhas da árvore são para saúde das nações. Veja, qual é a razão que Deus inicia, começa tudo, e lá no Éden está a árvore da vida. E agora, lá em Apocalipse, onde Deus dá a revelação a João, no último capítulo, ele fala sobre a árvore da vida, que está numa praça principal, no mesmo posicionamento que a árvore da vida estava no jardim, lá em Apocalipse, ela está posicionada também no centro. E o propósito é que suas folhas tragam saúde para as nações. Podemos entender aqui que Deus sempre se preocupou e continua se preocupando com a saúde integral do ser humano. Amém? Conseguiram entender isso? Amém? Agora, o posicionamento desta árvore no jardim, eu quero chamar a sua atenção para isso, porque há uma revelação de Deus aqui para nós. A palavra de Deus, ela, dentro da hermenêutica, que é regras de interpretação, nós podemos interpretá-la em alguns textos, em algumas passagens de forma literal, outros de forma alegórica, outros de forma simbólica e também por revelação. O livro de Daniel é uma revelação, o livro de Apocalipse é uma revelação a João de tudo que já tem acontecido, parte daquilo que Deus mostrou já tem ocorrido e ainda muita coisa vai acontecer. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Agora, quando o texto está falando lá em Gênesis capítulo 2, verso 9, sobre o posicionamento dessa árvore, está dizendo no meio do jardim. Aí a raiz hebraica, porque o Antigo Testamento, ele foi traduzido do hebraico, aramaico, e o Novo do grego. A raiz hebraica é Betor Hagã, que significa o centro de todas as coisas. Lá estava ela, esta árvore. Aí Deus diz, olha, de todas você pode comer o fruto. De todas. Está aí para você se alimentar do fruto. Diga comigo, do fruto. De todas estava ali.
E aí Deus impõe uma única restrição. Vamos ler o versículo 9 novamente, com bastante atenção. O versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis. Olha. E a árvore da vida, olha, a parte final do verso 9. E a árvore da vida no meio do jardim. E depois vem uma vírgula, não é um ponto final. Vem uma vírgula. E aí o texto continua dizendo, e, aqui olha, e a árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, o que você entende? Eram duas árvores que estavam no meio do jardim? Preste bem atenção no texto. Deus está falando de um posicionamento. Deus primeiro inicia aqui o texto, nós percebemos que Deus teve a iniciativa de fazer brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para comida, vírgula, e a árvore da vida no meio do jardim, vírgula, e a árvore da ciência do bem e do mal. O sentido da palavra árvore da vida é Etzraim, que significa aquilo que produz renovo, aquilo que produz restauração, fonte de vida. E o sentido da palavra fruto, da ciência do bem e do mal, é Ra, que significa aquilo que é amargo, aquilo que produz dor, aquilo que produz morte, aquilo que traz tormento. Então, perceba, e eu vou te mostrar aqui, biblicamente, o fundamento do que eu estou falando a vocês. Perceba que, diga comigo, árvore da vida, árvore da ciência do bem e do mal. Qual é o posicionamento que ela estava no jardim? No meio. Será que estava uma em cima da outra? Uma do lado da outra? Igreja, era uma árvore só. Era a mesma. Era a mesma. Veja, qual é a recomendação? Não coma do fruto dela. O fruto traz a ciência, o conhecimento do bem e do mal. E as suas folhas produz vida, saúde, restauração, renovo. Pastor, baseado em que você fala disso? Baseado no que está em Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Lá está a árvore da vida, que as suas folhas vai ser o que para as nações? Saúde. Vamos ler mais um texto para você não ficar com dúvida. Olha aqui. A visão que Deus dá para o profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Se alguém puder me ajudar e ler, eu agradeço. Está ali, que benção. Junto do ribeiro e a sua margem, de uma e de outra banda, quase que parecido com o texto de Apocalipse, que fala da posição estratégia da árvore. Subirá de toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos. Veja que Apocalipse também fala do fruto, mas a evidência de restauração, de cura, não está no fruto, está nas folhas. E aqui diz, olha, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá
de alimento, e a sua folha? E a sua folha? De remédio. Quem está conseguindo entender, levante a mão e glorifique a Deus. Quando Deus, Ele viu que o gênero humano se perde, Ele percebe que após a queda, porque em Gênesis capítulo 3, quando a serpente vem tentar Eva, vamos acompanhar também para a gente entender bem o raciocínio. Agradecer a Deus pela vida do meu irmão, pastor Ezequias, que está ali. Deus abençoe. Amém. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas, isto é Eva respondendo a pergunta da serpente, mas do fruto da árvore que está onde? No meio do jardim. Está conseguindo entender que é a mesma árvore? Amém? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis, nem nela tocareis, para que não morrais. Diga comigo, única restrição. Única. Será que Deus pediu demais? Deus proveu tudo para o homem. Tudo. Uma única restrição. Que Deus desejasse que o homem obedecesse. Não de forma forçada. Não de forma alienada, porque se fosse isso não tinha sentido de criar o homem. Seria apenas mais um ser criado, porque todos os seres celestiais que Deus já havia formado, não possuía aquilo que Ele deu ao homem. Lúcifer quis ser igual a Deus. Fez o que fez e foi expulso dos céus. Agora Deus cria um ser. Qual é a matéria? Pó da terra, barro, e dá a ele as suas características, imagem, semelhança. Deus dá ao homem o livre arbítrio. Então, quando Deus faz isso, qual é o desejo dele? Obediência, por amor, por gratidão, por prazer. Obediência. No entanto, nós sabemos o que aconteceu. Eva então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus. Aqui ela já mente. Porque na verdade Adão já eram como Deus. E aí ele coloca a armadilha, sabendo o bem e o mal. Então a mulher olha, vê o fruto, percebe que aquele fruto ia dar a ela entendimento, ela come e dá ao seu marido. E aí entra tudo em desordem. Entra os efeitos de uma escolha errada. Entra o amargo, entra a dor, entra a aflição, entra tudo em toda a esfera da criação. Não é só o homem que foi afetado, toda a criação foi afetada. Tudo virou um caos, desordem, porque o homem escolheu desobedecer. Uma única restrição. Quem está entendendo, diga amém.
Aí, chega um momento que Deus percebe que o gênero humano se perde totalmente. E Ele enxerga um justo, Noé. Ele encontra Noé. Aquele está me servindo com integridade. E Deus escolhe ele. E Deus propõe um caminho da redenção. Noé, vou te dar a medida, vou te dar tudo em orientação, em sabedoria, os materiais que você vai precisar para fazer a arca, porque eu me cansei do gênero humano. Então você vai ser o pregoeiro da salvação. Você vai anunciar que eu vou destruir o mundo com um dilúvio. Mas nunca tinha chovido, ninguém conhecia sequer o que era chuva. E aí Noé leva todo o tempo necessário, baseado na longanimidade de Deus, na misericórdia de Deus. Noé leva 120 anos para construir a arca. Eles acreditaram? Deram ouvido? Não. Não deram ouvido. E aí Deus coloca para Noé: olha, vamos poupar os animais. Coloca aí um casal de cada espécie. E Deus disse: olha, a chave da porta da arca vai ficar comigo. Porque se deixa com Noé, coração mole, ele ainda ia abrir para alguns, tentando salvar alguns que estavam se afogando. Então, meus irmãos, durante 40 dias a arca ficou. O mundo foi destruído. E aí, símbolo da redenção. Diga comigo, folha. Símbolo de redenção. Símbolo de cura. Restauração. Quantos aqui já foram curados de enfermidade através de folhas, de remédios naturais? Olha, eu também. É Deus mostrando e deixando claro que Ele sempre se preocupou com a minha, com a sua, com a nossa saúde, com a saúde integral do ser humano. Amém? Noé, lá em Gênesis capítulo 8, versículo 11, quando as águas estavam baixando, primeiro ele soltou um corvo. Voltou o corvo? Voltou? Não. Ele entendeu, não é hora de sair daqui ainda. Depois ele solta uma pomba. E o que a pomba volta trazendo para Noé no seu bico? Versículo 8. Uma folha de oliveira. Ele entende, agora nós podemos sair. Deus agora vai cumprir a sua parte no pacto. Ele não vai destruir mais o mundo e os seres humanos com as águas do dilúvio. Diga comigo, símbolo de redenção. Quando Deus vai instituir a Santa Ceia, foi lá no Egito, quando o anjo da morte, a última praga, vem com a morte de todos os primogênitos. Deus ordena ao seu povo. Moisés fala para que o povo coloque nos umbrais de suas portas, o sangue do cordeiro, porque o anjo vai passar. E ali Deus ordena para que ele celebrasse lá em Êxodo capítulo 12, versículo 8, os elementos para celebrar a passagem, o tempo que passou no Egito. A primeira expressão de Santa Ceia é o que? Carne assada no fogo, pães sem fermento, pão asmos, com ervas amargas comerão. Então, nós percebemos aqui que Deus, Ele estabeleceu para nós um caminho de redenção, saúde plena, que é o desejo dele para todos nós. E Jesus Cristo,
através do seu sacrifício perfeito na cruz. Quando o profeta Isaías, no capítulo 53, começa a transcorrer e falar sobre o que Jesus iria fazer por nós, ele diz: ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas maldições, as nossas transgressões, e por suas pisaduras fomos sarados. Olha aqui, diga comigo: saúde integral. Deus nos garante isso para todos nós. Não tem da parte de Deus nenhum interesse que o homem morra na condição do pecado. O próprio profeta Ezequiel também diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que nós tenhamos dores, que nós venhamos sofrer, mas nenhum de nós estamos livres disso por causa da escolha errada que Adão fez. E ainda que estamos sujeitos a isso, glorificamos a Deus porque Ele traçou um caminho de redenção, de cura, de restauração. Você pode adorá-lo por isso? É por isso que vem os efeitos na lição 2 da salvação na plenitude humana. Deus traça o próprio caminho. E muitas das vezes, após traçar o caminho, Deus espera pacientemente. Por isso que enquanto há vida, há esperança. Se você tem alguém na sua família que você está orando, clamando, pedindo para o Senhor alcançar, salvar, libertar, e por mais que o tempo está passando, e você pode estar julgando que não vai acontecer nada, fique tranquilo, na hora de Deus vai acontecer. E você vai levantar a sua mão e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque Deus já está trabalhando para restaurar, para salvar, para curar, para libertar. Agora, na lição 3, quanto tempo eu tenho, amados? Até 2h15? Meus irmãos, olha, na lição 3, a gente aprendeu sobre como vencer os mecanismos de defesa da velha natureza. Porque o nosso coração se tornou um coração propenso a desobedecer, inclinado ao pecado, inclinado ao erro. Nós temos no nosso corpo o efeito do pecado original, que é a desobediência. Nós temos a tendência de um coração que não quer obedecer. Deus teve o cuidado de escolher um homem, diga comigo, Abraão, e deste homem fazer uma nação. Deus trabalhou ao longo do tempo, e Ele forma esta nação para ser o seu povo peculiar. O propósito de Deus é que este povo fosse instrumento dEle para a salvação de todas as nações. O que aconteceu com Israel? Cumpriu o propósito de Deus? Falhou. E aí, Deus levanta a igreja. Através de Cristo, Deus levanta a igreja. E a igreja está cumprindo o propósito de Deus em toda a terra. Por quê? Porque Deus providenciou um caminho para que a igreja possa caminhar
Mesmo que nós tenhamos um coração tendencioso que se inclina ao pecado, mas Deus providenciou um meio para que eu e você alcançamos a remissão dos nossos pecados e não mais possamos caminhar debaixo do efeito desse coração, mas em novidade de vida. Então Cristo, entra a lição 4, é suficiente para restaurar a totalidade do ser humano. Cristo nos restaura no nosso espírito, Cristo restaura a nossa alma, Cristo restaura o nosso corpo físico. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? É tanto que, após a vinda do Senhor, quantos aqui ainda continuam esperando Jesus? Possa ser que ele venha individualmente, como ele já tem vindo para muitos. Ele chama e vai, mas possa ser que ele venha a qualquer momento coletivamente para todos nós e seremos arrebatados. No processo de remissão, funciona da seguinte maneira: a primeira coisa que é redimido no homem é o Espírito. Diga comigo, o Espírito. Por quê? O Espírito Santo passa a habitar no nosso espírito. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por que coube ao Espírito Santo esse papel? Porque o Espírito Santo é o autor das Escrituras, de Gênesis e Apocalipse. Ele é o único escritor que está presente todo momento quando vai se falar aqui, deste livro santo. Ele sempre está presente. O Espírito Santo gerou Jesus. O Espírito Santo sempre esteve em Jesus. Jesus operou todos os milagres e maravilhas através do Espírito Santo. É por isso que Jesus, quando estava já para preparar os seus discípulos para o momento em que haveria separação, onde ele iria retornar à glória, ele diz: não se turbe o vosso coração. João 14, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se eu for, eu vou preparar-vos lugar. Para onde eu estiver, estejai vós também. Mas fique tranquilo, vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Consolador. Aleluia. O Espírito Santo que gerou Jesus, que esteve sempre em Jesus, está em mim, está em você. O Espírito Santo é Deus. Quem pode levantar a mão e adorar é Ele. Isso implica dizer o seguinte: Deus habita em mim, Deus habita em você, frágil, pecador, limitado, mas fomos restaurados por Cristo Jesus. Então o Espírito, diga comigo, o Espírito é o primeiro a ser redimido. É automático, porque o Espírito Santo habita em mim, habita em você, habita em nós. Aí depois vem a alma. A alma é tudo que diz respeito a minhas particularidades. Na alma está a nossa individualidade, o nosso livre-arbítrio. Quem somos de fato, nosso caráter. Na alma está inserida todo o que diz respeito a você na sua estrutura de emoções ligadas aos seus pais, seus avós, aos seus antepassados. Está tudo na alma. Está tudo aí dentro. O seu eu interior. Agora, o processo de remissão da alma é o mais demorado. Sabe quanto tempo dura? O tempo que você viver. Enquanto você estiver vivendo, o Espírito Santo, que já no seu espírito operou a remissão, ele está aí trabalhando na sua alma. Levante a sua mão e diga: eu estou em obras. O Espírito Santo está trabalhando em mim. Aleluia. Todo dia ele vem. Todo dia ele vai trabalhando na nossa alma. Por quê? Porque a alma não quer obedecer.
A alma quer o fruto. E o Espírito quer gerar a cura, a restauração, através da obediência da palavra. A obediência a Deus produz bênção e vida. Os mandamentos do Eterno produz bênção e produz vida. Todos os mandamentos que Deus deixou, quando Deus vai falar através de Moisés com seu povo, em Deuteronômio capítulo 28, ele diz o seguinte: olha, tem uma palavra de Deus para vocês. Qual é, Moisés? Bênção e maldição. Se obedecerdes os mandamentos do Senhor, todas essas bênçãos vi e te alcançarão. Se não obedecer, as bênçãos se revertem em maldição. Está conseguindo entender? Por isso que a alma, o Espírito Santo vai trabalhando nela. Por quê? Porque na alma está o meu eu interior. Quem de fato eu sou. Ninguém conhece ninguém. Só Deus conhece você. Eu posso conviver com você anos. Um marido pode conviver anos com a esposa com o marido. Mas lá dentro, só Deus conhece. Quem de fato você é, só Deus sabe. E às vezes você se depara com situações que a sua reação, mediante aquela situação, quando você reage mediante a ela, você olha e diz: espera aí, mas eu estou me desconhecendo. Não sou assim. Percebe como que é? Então, todo dia a nossa alma precisa de restauração. E a alma, as 3 áreas da alma que precisam de restauração, diga comigo, é mente, intelecto, vontade e emoções. Agora percebe que a vontade, ela fica no meio da mente e emoções, porque às vezes você quer agir com a razão, e às vezes você quer agir com a emoção. Então às vezes a vontade vem ativada pela razão, às vezes a vontade vem ativada pela emoção. Por isso que em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. O termo conformar é o mesmo de tomar forma. Ou seja, a massa você vai colocar para fazer o bolo. A forma é quadrada, o bolo vai ficar? A forma é redonda, o bolo vai ficar? Então Paulo está dizendo o seguinte: não tome forma de como o mundo quer te conduzir, te manipular, levar você a ser conduzido pelos conceitos do mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Agora, o problema é que a nossa alma, muitas das vezes, ela é mais emocional do que racional. As emoções querem conduzir a nossa vida. E as emoções é um campo muito complexo. Por quê? Porque boa parte daquilo que é guardado no nosso subconsciente é mais emoção do que razão. Lembranças da infância, da adolescência, da juventude. Normalmente, aquilo que é guardado do nosso subconsciente está relacionado às emoções e não à razão. E aí, o que se guarda lá? Não é coisas boas. Coisas boas, às vezes, as pessoas da família têm que lembrar a gente. A avó, o avô, o pai, a mãe diz: olha, quando você era criança, você gostava de brincar assim, assim, assim. Ó, tá vendo aquela praça? Você gostava de vir aqui brincar. Você não lembra, mas alguém tem que te... Aí quando a pessoa te lembra, aí vem a cena. Olha, é mesmo.
É verdade. Agora estou lembrando. Agora, coisa ruim. Mágoa, ressentimento, palavras ferinas, traumas, complexo, dificuldade de relacionar com o pai, com a mãe. Tudo fica armazenado. Tudo fica guardado. E aí, o Espírito Santo vai levar você a entender o seguinte: tudo que você tem, você recebeu de graça. Graça, favor imerecido. Você não merecia. Não é pelos nossos méritos que somos salvos, é pelos méritos de Jesus Cristo. É de graça. E isso baseado no quê? Diga comigo, perdão. Perdão. Então, a maior dificuldade de todos nós não é desfrutar do perdão dele, é liberar o perdão. É liberar o perdão. Aí vem aqui a lição, que é a lição de hoje, que é a lição 11. Liberar o perdão. Olha, o que aconteceu com Adão e Eva? Quando Deus vem, como ele sempre vinha, ele pergunta: Adão, cadê você? Ele não estava onde habitualmente ele tinha que estar. Cadê você, Adão? Adão, porventura você desobedeceu? Comeu do fruto? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste. Ó. Em vez de ele falar: Senhor, me perdoa, eu desobedeci. Ó, a dificuldade da questão do perdão. Onde vem? Eva, o que aconteceu? Ah, foi a serpente. E a serpente, se ela pudesse falar, ela ia dizer: foi o diabo. Percebe? Transferência. É o famoso procurar bodes expiatórios. Veio a maldição. E aí Deus olha para o nosso coração e entende. Tem dificuldade de perdoar. Aí na oração modelo que Jesus estabeleceu, o Pai Nosso. Vamos ler o versículo 12. Mateus 6, verso 12. O que Jesus está dizendo na oração? Vamos orar? Vamos orar o verso 12. Perdoa-nos as nossas. Assim. Olha o que Deus faz. O meu perdão eu dou livremente. Deus não tem dificuldade nenhuma de perdoar. É tanto que mesmo Adão não se arrependendo, não demonstrando arrependimento, Deus tomou iniciativa no perdão. O que Deus fez, pastor? Deus matou um cordeiro, um animal, e proveu vestes para Adão e Eva, para os cobrir. E ele já estava ali demonstrando que ele iria traçar um caminho para que o homem pudesse desfrutar de perdão. Por isso que a graça é favor imerecido. Adão e Eva morreu? Morreu. Deus expulsa eles do jardim, agora acabou, morreu. Não morreu. Eles viveram. Só que presta atenção, foi uma vida de ausência de Deus. Deus todos os dias falava com eles na variação do dia. Agora, quando eles são expulsos do jardim, acabou. Acabou. Adão não ouvia Deus mais todo dia, irmãos.
Adão começou a experimentar dor, sofrimento, cansaço, enfado. Eva, o primeiro filho que ela vai gerar depois que são expulsos, ela sente as dores do parto. Ela sofre constantemente. O emocional de Eva, irmãos, foi terrível o que ela passou. Quando Caim nasce, que é o primogênito, ela diz: eu alcancei o favor do Senhor. Como se estivesse dizendo: graças a Deus, nasceu, acabou meu sofrimento. Depois vem Abel. A família constituída ali. O que acontece? O que entra na família? Movida pelas emoções, inveja. Um irmão tem inveja do outro. E passa, por causa da inveja, odiar. E não bastasse isso, arma uma emboscada para o irmão e o mata. E depois, ele foge, vira peregrino na terra. Ou seja, os 2 primeiros filhos que eles tiveram, eles perderam. Um morreu, o outro foi embora. E aí? E aí Deus dá mais um filho. E a partir daí, as coisas começam a se consertar. Já estou terminando, amém? Gênesis 4, 26. E a 7, mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Houve restauração na vida de Adão e Eva. Foi uma caminhada de perca, mas eles foram restaurados. Então, Deus sempre está tomando a iniciativa. Você pode adorar a Ele por isso? Agora, o perdão, diga comigo, a chave que Deus nos deu. É livre o perdão de Deus, mas Ele impõe uma condição, à medida que você perdoa. Aí o versículo 14 e 15, vou encerrar aqui, de Mateus 6. Olha o que está escrito. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, qual é a outra parte do versículo? Versículo 15. Se porém também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Eu não sei você, mas eu não consigo viver um dia sem o perdão de Deus. Não consigo. Então o que eu tenho que fazer para minha alma ser restaurada? Existem ressentimentos, mágoas, raiz de amargura guardada dentro da questão familiar, dentro da questão de igreja, porque a igreja é constituída de famílias. Existe mágoa, ressentimento guardado no ambiente de trabalho. E Deus está falando nessa manhã. O caminho da sua restauração e cura é perdoar. O ressentimento não te ajuda em nada. Gera a sensação de vazio, de frustração. É por isso que a nossa alma precisa ser tratada todo dia. No processo da remissão, a alma é tratamento todo dia. O corpo é o último a ser redimido. Porque o corpo só vai ser redimido quando Jesus vier buscar a sua igreja. Primeiro os que dormem em Cristo ressuscitarão. Processo de remissão, corpo. E os que estão vivos serão transformados. Remissão do corpo, é o último. Mas enquanto estivermos aqui, se coloque de pé no seu lugar.
a nossa alma precisa ser tratada. Me ajuda aqui, o irmão do teclado. Quero fazer uma oração aqui final. Amém? Hoje, nesta manhã, entenda que o processo do perdão funciona da seguinte forma. Quem aqui entendeu que para você desfrutar do perdão de Deus, você precisa perdoar? Quem aqui não consegue viver sem o perdão de Deus um dia sequer? Então, olha, a gente perdoa primeiro com a razão. A fé que nós professamos é uma fé inteligente, não é uma fé burra. O culto é racional. Então eu tenho o entendimento de que eu preciso perdoar. Pastor, mas está doendo, a ferida está aberta, só de lembrar dói. Sim, seja honesto com Deus e diga que dói, porque Ele sabe a extensão, a profundidade desta ferida, e Ele está disposto a tratar a sua alma. Mas primeiro o processo do perdão inicia você entendendo: eu preciso do perdão de Deus, eu não posso ficar sem Ele. Então, baseado nesta razão, eu libero no entendimento, na razão, o meu ofensor está perdoado em nome de Jesus. Não é sentimento, gente, não é. Aí eu não senti de perdoar ainda, aí eu não estou pronto para perdoar ainda. Não, não é assim, é primeiro com a razão. E o meu sentimento, pastor, como vai ficar aquele que foi ferido lá na cruz, que sentiu, você foi desprezado? Jesus sabe o que é desprezo. Ele foi desprezado por todos os seus. Você foi abandonado, Jesus sabe o que é abandono. Todos dispersaram quando ele foi pego. A profecia do profeta Isaías se cumpre: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus fica sozinho. Até para ajudar a levar ajudá-lo a levar a cruz, não foi quem conhecia ele, foi um estranho que levou Jesus, que ajudou Jesus a levar a cruz. A cruz estava pesada, ele estava caído, mas ninguém que o conhecia se dispôs a ajudá-lo. E aí a gente entende que na hora da nossa dor, da nossa aflição, todo mundo desaparece, porque Deus quer ensinar você. Aí olha aquele homem, quem é aquele homem ali? Ah, é Simão Sirineu. Pega, vem cá você mesmo, é você mesmo, ajuda ele a levar a cruz aí. O que Deus estava ensinando com isso? Que mesmo na hora da sua dor, da sua aflição, quem você contava que ia te ajudar virou as costas, Deus vai prover alguém para te ajudar. Você não vai ficar sozinho. Aí quando você perdoa com a razão, o Espírito Santo começa a trabalhar nas suas feridas, no seu coração. Eu tenho aqui nas minhas mãos, dá uma olhada para a sua mão aí, eu não sei você, mas eu tenho aqui nas minhas mãos várias cicatrizes. Você tem alguma cicatriz aí na mão, no braço? Eu tenho várias. Elas estão aqui para me dizer: um dia você foi ferido, doeu, sangrou, mas você foi curado. Não te matou, você não morreu, você foi curado. Elas estão aqui só para me avisar isso. Muitas delas eu não lembro, eu não consigo lembrar como que eu me cortei. Eu sei que eu estou curado. E é isso que o Espírito Santo quer ministrar nessa manhã no teu coração. Não é o porquê, o motivo que levou você a estar ferido, mas é a razão da cura. Ele quer te curar nessa manhã. Ele quer curar o teu coração.
Ele quer curar a tua alma. Talvez a dor, o ressentimento, a mágoa está relacionada à sua família, ou está relacionado à igreja, ou está relacionado ao seu ambiente de trabalho. Mas eu sei que a cura está à disposição de você nessa manhã. Nos dias do Império Romano, foi o maior império que existiu, de todos os impérios. E o império anterior ao romano, o império grego, foi muito inteligente. Roma pegou o que havia de melhor no império grego e o aperfeiçoou. É por isso que se tornou o maior de todos os impérios. Mas havia algumas nações de povos bárbaros que não se sujeitavam e não queria se sujeitar ao Império Romano. E era debaixo de muita guerra, de muito sangue derramado, que essas nações eram subjugadas. E Roma, quando ia impor a sua lei, era uma lei pacífica. Se a nação obedecia, ela vivia bem com o império, não tinha dificuldade. Mas essas nações de povos bárbaros, Roma vinha com as suas leis. E quando esses povos, por motivo banal, tiravam a vida do outro, sem nada que justificasse, fazia o seguinte: pegava o assassino, o homicida, e a pessoa que ele matou, amarrava o corpo do morto junto a ele. Onde ele ia, o corpo do defunto estava preso ao dele. Onde ele estivesse, todo mundo via: ele é o assassino dessa vítima que ele está levando nas costas. O que acontecia em poucos dias? Aquele corpo começava a entrar em processo de putrificação, cheirava mal. Os vermes que estavam consumindo o corpo do morto começavam a entrar no poro da pele do vivo. Logo após, o vivo morria comido de bicho do morto. Qual é a aplicação dessa palavra? Se você não perdoa, você está levando um defunto nas suas costas. Onde você vai, está junto. Ah, vai ter um aniversário na família, fulano vai. Ah, vai, então eu não vou. Mas o defunto está ali. Se ela for, eu não vou. Percebe? Onde você for, onde você estiver, pode até que você esteja num lugar de lazer com a sua família, mas o defunto está ali. Mas José, nessa manhã, você vai se livrar desse defunto das suas costas aí. Você vai liberar o perdão. Quem está disposto a levantar a mão e dizer: Senhor, debaixo do poder do teu nome, debaixo do poder da tua palavra, eu quero liberar agora em perdão. Começa a falar aí, se você não quiser falar audivelmente, começa a falar no teu pensamento. O Espírito Santo está levando você aí agora. Eu vejo pessoas chorando, eu vejo o Espírito Santo tocando em mente e em corações, para restaurar, para liberar você, para você viver saúde plena, porque falta de perdão gera enfermidade. Falta de perdão leva a gente a viver julgando os outros. E Paulo, quando vai falar do maior símbolo de comunhão, que é a Santa Ceia, ele diz: é por causa disso que há entre vós muitos doentes, muitos fracos e muitos que dormem. Por quê, Paulo? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E quando somos julgados, quando julgamos, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Por isso o desejo de Deus é que você tenha saúde, saúde plena, saúde no espírito, saúde na alma, saúde no corpo. E está aqui um excelente remédio: perdão. O perdão que Ele nos deu, o perdão que devemos dar aos nossos semelhantes.
Não leva para 2021 esse defunto, não. Vamos sepultar ele hoje, aqui, agora. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra de vitória para a tua vida. Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer a você: Deus tem o melhor, Deus tem uma nova colheita. Deus tem uma nova colheita para você. Limpa o teu celeiro aí dessa colheita velha. Ticandarabassura macaia, Ticaramandarabachai, ela mandou sébria. Ele tem um novo tempo. Talvez você tenha dito: Senhor, por que demora as coisas a acontecer na minha vida? Por que eu não consigo romper? Porque essa barreira que limita o teu rio de fluir poderosamente hoje, Ele está dizendo: a barreira é você que tem que tirar. O defunto é você que tem que sepultar. Tira do celeiro do teu coração o que está armazenado aí, porque o que está armazenado aí é uma colheita velha. Consome ela hoje, destrói ela hoje. Limpa o celeiro do teu coração, porque vai começar a cair os primeiros grãos. Ainda essa semana você vai dar testemunho dessa palavra. Você vai procurar o pastor José, a pastora Valdete, e vai dizer: pastora, olha o que está acontecendo. Ele está na casa, igreja. Comece a adorá-lo. Só adore. Só adore, não precisa temer mal algum. Porque você não vai morrer. Certamente viverás e contarás as bênçãos do Senhor. Aleluia. Se alegre em Deus. Se alegre em Deus. Deixa Ele limpar, deixa Ele limpar. Deixa Ele trabalhar. Tudo a Ele. Entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Tu sabes muito bem, oh Senhor, aquilo que escondo, nada. Aleluia. Você entra, entrego tudo a Ti. Como é bom desfrutar da presença dele. Aleluia. Entrego. Você pode aplaudir a Ele. É uma manhã de cura, amém? Amém?
Põe a mão no seu estômago, irmã. Você, põe a mão no seu estômago. Desceu um anjo e ele se posicionou na sua frente. E o Senhor me disse: esse anjo que desceu, a mão dele entra no estômago dela. Feche seus olhos. Se você sentir mexer, é normal. O Senhor está curando o seu estômago. O seu emocional reflete em dor, em cólicas estomacais. E o Senhor está te curando agora. Por que Ele decidiu curar agora? Porque você entendeu a questão do perdão. Receba no nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos podem adorar a Deus? Amém, irmã? Amém? É isso mesmo? Só para confirmar. É isso mesmo? Então dá glória a Deus, igreja. Então adore a Ele na beleza da sua santidade. Amém? Amados, eu trouxe aí os livros para oferecer a toda a igreja. Tem esse aqui, o Antídoto. Esse livro aqui é R$10. Esse é o livro que está na editora Betel. Ele está com outro tema, mas o conteúdo é o mesmo, porque o livro que a Betel publicou já foi esgotado. Então, esse aqui é o Existe Cura, tá? Alcançando a cura e restauração da alma. É o mesmo conteúdo da revista, só que com comentários adicionais e mais 2 capítulos, tá? E eu tenho aqui também o Jovem e Seus Dilemas e a Família na Graça de Deus. E esse aqui é R$5, é uma oferta de R$5, esse também, tá? Esse aqui, Existe Cura, é 20 e o Antídoto é 10. Você pode passar no cartão de crédito ou débito também. Amém? Pastor José, pastora Valdete, muito obrigado por me dar alegria de retornar a essa casa, que nós temos uma história com H maiúsculo. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Me perdoe por ter passado um pouco do tempo. Amém? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Quem entendeu isso, diga amém. Então dá mais uma salva de palmas para Jesus aí bem forte.